nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre a prostituta do livro do Apocalipse. Eu gostaria que você já fizesse isso. Compartilhe esse vídeo. Principalmente para pastores, obreiros, membros, para aqueles que ainda vivem cegos nesse sistema religioso. Porque essa mensagem é para despertar, é para tirar toda a cegueira, para arrancar essas escamas que têm cegado e destruído a vida de muita gente. E eu gostaria que você me ajudasse nesse vídeo, nos seus comentários, tá bom? Nos ajude, porque a nossa luta, ela é totalmente espiritual. A nossa luta, ela é totalmente espiritual. De maneira nenhuma, através das nossas palavras, a gente vai conseguir despertar alguém. Pelo contrário, foi o Espírito Santo quem nos despertou. Foi Ele que abriu a nossa mente, que fez a gente ver claramente a verdade. Então, não somos nós que vamos despertar ninguém. Nós temos que anunciar, que ensinar, que alertar. Essa é a nossa parte. Mas quem desperta, quem tira toda a cegueira é o Espírito Santo. Se Ele não agir, se Ele não fizer, então tudo que nós fizermos será em vão. Isso, eu tenho a plena consciência disso. Então essa mensagem, você que me ouve, essa mensagem, você pastor, obreiro, membro, jovem, você que frequenta qualquer denominação, ou você que é católico, espírita, principalmente os evangélicos, porque a realidade é uma só. Os mais enganados e iludidos chamam-se evangélicos. E eles não conseguem perceber ou enxergar isso por causa do orgulho que existe dentro deles. Porque, infelizmente, os evangélicos, e nós, eu e você, agíamos dessa forma, pensávamos dessa forma. Nós achávamos que éramos merecedores, que éramos melhores do que os outros. Nós achávamos que tínhamos mais direito do que os católicos, do que os espíritas. Então a gente tinha essa mentalidade. Infelizmente pensávamos assim. Hoje, essa cegueira espiritual não existe mais dentro de nós. A nossa mente, ela foi transformada. Hoje nós entendemos que a salvação está ao alcance de todos, seja quem for. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, a nossa mente hoje, ela é outra. Nós estamos livres de toda acusação, de todo peso, ou de toda escravidão espiritual que um dia sobrecarregava os nossos ombros. Nós estamos livres de tudo isso. Só que o que nós estamos vivendo, e isso não é de agora, e é isso que eu quero que você entenda. Esse espírito que está atuando ou atua por detrás de toda esta situação em que nós vivemos hoje, ele já vem desde o início. E o apóstolo João, para você entender o que nós vamos falar aqui nessa noite, quando ele falou, alertou a igreja naquela época, que é um alerta para todos nós hoje, quando ele falou sobre o anticristo, ele deixou bem claro que o espírito do anticristo já operava naquela época.
ele já era operante naquela época, na época dos apóstolos. Assim também como ele continua sendo operante nos dias de hoje. Ele continua operando por detrás de tudo isso que nós estamos vivendo. E qual é o mundo, ou qual a situação deste mundo, ou a situação desse sistema que nós estamos vivendo hoje? É um mundo corrupto, é um sistema corrompido, é um mundo maligno, cheio de maldade, perversidade. Este é o mundo que nós vivemos. E o nosso Senhor, ele deixou isso bem claro. Tanto que, na sua oração que ele fez no jardim do Getsêmani, quando ele orou pela igreja, pelos apóstolos naquela época, ele disse o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mundo. Então você vê que o mundo é tão maligno, porque este mundo, ele tem um Deus. Existe um Deus neste mundo. Este mundo pertence ao maligno. Ele é o Deus deste mundo, no presente momento. É Ele que rege tudo e todas as coisas. É por isso que você vê injustiças, mentiras, desgraças, dor, angústia, sofrimento, porque o Deus deste século, ele domina no presente momento sobre tudo isso. E a Bíblia, ela fala que isso prevalece e predomina sobre os filhos da desobediência. E o próprio apóstolo João, ele dá uma mensagem bem clara. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas o espírito do anticristo opera sobre os filhos da desobediência. E no livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele fala algo muito importante do que eles estavam vivendo naquela época. E essa mensagem, ela é muito atual nos dias de hoje, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Quando o apóstolo João, por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no livro do Apocalipse, por favor, no capítulo 17, a Bíblia, ela fala algo muito importante. O apóstolo estava falando sobre a prostituta. E eu vou ler isso aqui para você. E você vai entender claramente que essa prostituta, ela está nos dias de hoje. Ela permanece nos dias de hoje. Essa mesma prostituta que bebia o sangue dos cristãos naquela época, essa mesma prostituta, ela continua se alimentando do sangue de muitos cristãos nos dias de hoje. E isso é algo muito sério. Essa mensagem é para fazer com que a igreja ela venha ter temor. Essa mensagem é para fazer com que a igreja, que somos nós, que é você, que somos nós, venhamos permanecer firmes nessa verdade que foi revelada para cada um de nós através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é para a gente tremer. O que eu fico espantado muitas das vezes é que o apóstolo Tiago, ele disse que o diabo,
ele crer tanto em Deus ao ponto de tremer. Satanás, ele crer tanto que Deus é Deus, que ele treme. E existe tantas pessoas que não têm um pingo de temor a esse Deus tão grande, que se revelou ao homem através do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. E ele amou de tal maneira a todos nós, que morreu na cruz. Ele provou isso. E como que Satanás, que é um ser totalmente pervertido, é um ser destituído de qualquer sentimento de amor, de compaixão, de ternura, e mesmo assim Satanás crer ao ponto de tremer. E a gente vê tanta gente, tantas pessoas, e as suas atitudes mostram isso, que não tem um pingo de temor diante de Deus, diante de seu Filho Jesus Cristo, diante do Espírito Santo, que habita dentro de nós, e diante da Igreja de Cristo. Então, quando o apóstolo João, ele estava se referindo a essa prostituta, ele tinha um alvo e um objetivo. E é isso que nós vamos tratar com a igreja nos dias de hoje, nessa noite, nesse momento, tá bom? Vamos ler aqui e eu vou explicando para você, e eu tenho certeza que quando eu começar a ler, a sua mente automaticamente, o Espírito Santo já vai direcionar você para aquilo que ele quer falar contigo. Então, vamos ler. Por favor, pegue a sua Bíblia. Chega de mentira, chega de engano. Pegue a sua Bíblia e acompanhe. Diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. O apóstolo João, ele falando isso aqui, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Você vê que o apóstolo João está deixando bem claro aqui. Os reis da terra, quer dizer, os povos, as nações, tinham se prostituído com esta meretriz, com esta prostituta. Preste atenção, vamos ler. Foi com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Voltamos aqui, ficamos um pouco sem conexão, é porque o negócio vai ser violento. Se prepare aí. Voltamos, vamos continuar. Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá dando para todo mundo assistir, ouvir? Tá falhando muito, tá cortando? Olha, prepara aí, vamos continuar lendo aqui. Vamos lá, versículo 2. Nada vai atrapalhar, vamos continuar. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os habitantes da terra. Olha só, hein? Os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da prostituta. Preste atenção. Olha o que o apóstolo João está falando aqui. Vamos continuar. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes,
de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Vamos continuar aí. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora vamos continuar. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando o vi, admirei-me com grande espanto. Então, olha aqui, preste atenção disso aqui. Olha o que o apóstolo João, ele viu. Essa prostituta, os homens estavam embriagados com o vinho dessa prostituta, dessa meretriz. E essa meretriz, ela tinha se embriagado com o sangue dos santos. Preste atenção nisso aqui. Ela estava embriagada, ela tinha saciado a sua sede com o sangue dos santos. Por favor, preste atenção nisso aqui. Naquela época, quem fazia isso com os cristãos era o Império Romano. Quando o apóstolo João aqui estava se referindo à prostituta, à meretriz, à grande meretriz, ele era um símbolo que ele estava usando para se referir a Roma naquela época. Porque era exatamente isso que Roma representava no mundo antigo, na época dos apóstolos. Era Roma que tinha todo o poder e regia todas as coisas naquele tempo. E era exatamente o Império Romano que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja, que perseguia os apóstolos. E eles, você sabe muito bem, que o Império Romano colocavam os cristãos dentro dos coliseus para ser espetáculos para todo o povo de Roma. Os cristãos eram mortos, eram comidos por leões, eram jogados vivos e os leões devoravam. Então, quando o apóstolo João aqui, ele estava falando sobre a prostituta, ele estava se referindo à situação em que ele estava vivendo naquela época. Tanto que, no livro do Apocalipse, quando Deus revelou para ele o Apocalipse, ele estava preso, sofrendo também as perseguições que o Império Romano naquela época exercia sobre os cristãos naquela época. Então, essa mulher, ela saciava a sua sede, Roma saciava a sua sede de vingança com o sangue que era derramado dos cristãos. E você sabe, você ler o livro dos apóstolos, você percebe toda a luta. Não é isso? Você percebe toda a perseguição. E só para você ter uma ideia, todos os apóstolos, todos foram perseguidos. Todos os apóstolos. Muitos foram maltratados, mortos, humilhados, presos. Existia uma perseguição ferrenha naquela época
que era sofrida pela igreja. Roma queria matar a igreja, destruir a igreja. E era isso exatamente que o apóstolo João estava se referindo, exatamente sobre Roma. Só que o espírito dessa prostituta, presta atenção nisso, continua operando. Não deixou de operar. Esse espírito de querer destruir a igreja, de matar os cristãos, continuam. Só que nessa época, eles matavam fisicamente. Fisicamente. Eles não podiam matar a alma, o espírito, a fé. Você vê que, olha a maneira que agiam. Eles matavam fisicamente. Só que Satanás, se você não sabe, preste atenção. O diabo, ele é a segunda sabedoria de todo o universo. A primeira sabedoria é Deus. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. A segunda sabedoria, abaixo de Deus, se encontra Satanás. A Bíblia diz que nada é encoberto para ele. A segunda sabedoria, a primeira é Deus. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. E a segunda sabedoria é a de Satanás. Tanto que, quando Deus se referiu a ele no livro de Isaías e também Jeremias, Deus ele diz assim: és mais sábio do que Daniel. És mais sábio do que Daniel. Então, o diabo, astuto e sagaz, o que ele percebeu, ou o que ele fez, preste atenção nisso aqui. Olha a estratégia de Satanás. Hoje, claro, em vários lugares existe essa prática ainda. Em vários países que é proibido o cristianismo e a Bíblia, eles praticam isso ainda. Índia, em vários lugares da Ásia. Ainda hoje existem cristãos que são mortos fisicamente por causa do Evangelho. Mas esse não é, na verdade, hoje, o objetivo dessa prostituta, desse espírito dessa prostituta, que é o espírito de Satanás. O objetivo hoje não é matar a pessoa física, não é matar a igreja física, mas sim matar a igreja espiritual. É dessa forma que hoje o mal tem atuado nos nossos dias. E só para você entender melhor o que eu quero dizer, vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 18. Abra aí. Capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. No versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e indesejável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra,
também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Gente, agora, isso aqui, preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui. O catolicismo romano é a continuação, preste atenção, da igreja primitiva. Porque toda idolatria começou, na verdade, dentro da igreja. O catolicismo nasceu dentro da igreja. Porque deixaram a igreja, o cristianismo naquela época, deixaram-se se perverter. Aí, olha a atuação da prostituta aí. O Império Romano perseguia, matava os cristãos. Só que depois se levantou outro rei e ele decretou, eu não me recordo aqui no momento o nome do rei dessa época, e ele aboliu a perseguição aos cristãos. E automaticamente iniciou todas essas heresias e idolatrias dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. Então, olha o espírito da prostituta aí. Olha o espírito da prostituta. E por que a Bíblia e o apóstolo João, ele dá o exemplo da prostituta? O que é que a prostituta faz? Ela seduz. Por favor, me ajudem. O Jefferson está me ajudando aqui. É o imperador Constantino. Exatamente, é isso mesmo. Foi nessa época que houve toda a corrupção dentro do cristianismo. E começou a idolatria, as heresias, e começou todo engano e mentira. Mas preste atenção nisso aqui. Por que o apóstolo João ele fez essa comparação com a prostituta? O que é que a prostituta ela faz? Ela seduz, não é isso? Ela engana, ela atrai. E é exatamente isso, a luta de Satanás contra a igreja. As pessoas acham que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, não é isso? Porque isso é pregado em todos os lugares, ou na maioria dos lugares. É a primeira coisa que as pessoas aprendem. Que o ladrão que fala no livro de João, ele veio para matar, roubar e destruir, é pregado que esse ladrão é o diabo. Mas o diabo, gente, a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Ele não está preocupado, preste atenção nisso, claro, o sofrimento, a dor, a agonia, o diabo sente prazer nisso também. Mas a missão de Satanás aqui não é colocar uma doença, ou colocar a miséria, ou colocar o desemprego. É isso que o diabo ele quer que as pessoas acham. Que as pessoas acreditem nisso. Porque enquanto as pessoas acreditam que o diabo está colocando a doença, que é ele que coloca o desemprego, enquanto as pessoas acreditam que a dor de cabeça é causada pelo diabo, enquanto as pessoas acreditam em tudo isso, ele está ceifando almas. Porque a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o inimigo das nossas almas.
E o diabo, ele é o sedutor de todo mundo. Ele é o sedutor de todo mundo. E você vê que essa meretriz, essa prostituta, ela bebia o sangue dos cristãos. E era exatamente isso que Roma fazia. Só que hoje, essa mesma prostituta, esse mesmo espírito, ela permanece bebendo o sangue dos cristãos. Ela permanece, ela continua bebendo o sangue das pessoas. Só que agora não é fisicamente. Ela está bebendo sangue espiritualmente falando. Essa prostituta que representava Roma naquela época é a mesma prostituta hoje chamada teoria da prosperidade. A mesma Roma que João ele deu exemplo como uma prostituta, é a mesma prostituta nos dias de hoje chamada teoria da prosperidade. Gente, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. A teoria da prosperidade tem bebido o sangue dos cristãos. A teoria da prosperidade tem matado espiritualmente a todos que têm buscado. Nessa teoria, encontrar a Deus, que nunca vai ser encontrado, ou a mudança de vida que eles tanto esperam, só que nunca também irão encontrar. Essa teoria da prosperidade atualmente é a prostituta na época do apóstolo João. A prostituta na época do apóstolo João, que bebia o sangue dos cristãos, chamava-se Roma. A prostituta atual, nos dias de hoje, chama-se teoria da prosperidade. Teoria da prosperidade. E olha o que a Bíblia ela fala mais aqui. Vamos ler. No versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Abra os seus ouvidos no que eu vou dizer para você aqui. Todas essas denominações que aderiram essa prostituta dentro dos seus templos, chamada teoria da prosperidade, esses templos se tornaram covil de demônios. Eu vou repetir de novo. Todos esses líderes religiosos, seja quem for, bispo, apóstolo, reverendo, missionário, não importa o nome, todos que aderiram e vivem e pregam e aceitaram essa prostituta que chama-se hoje teoria da prosperidade, estão transformando seus templos em covil de demônios. Eu vou repetir de novo. Mais uma vez, todos esses líderes religiosos, seja eles quem for, que aderiram e que implantaram essa prostituta chamada teoria da prosperidade dentro dos seus templos, eles transformaram os seus templos em covil de demônios. E diz mais: se tornou morada de demônios.
covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de aves imunda e indesejável. Pois todas as nações têm bebido do seu vinho e do furor da sua prostituição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui, por favor, vão me ajudando aí. Faça que nem o Júnior Pires, o Jefferson Guedes aqui. Os seus comentários são importantíssimos. Porque se eu esquecer de alguma coisa, de algum versículo, de alguma palavra, você colocou no seu comentário aí. Me ajude, me ajudem. Esse vídeo, gente, ele tem que chegar o mais distante possível. Aonde tem uma pessoa dentro desses lugares, eles têm que ouvir essa mensagem. Aonde tiver uma pessoa que pratique, que frequenta essas denominações, elas têm que ouvir essa mensagem. Preste atenção nisso aqui. Quando o Senhor Jesus, ele esteve aqui, a mensagem dele não atraía. A mensagem da prostituta atrai. Não é verdade? Porque a prostituta seduz. Ela atrai. A mensagem da prostituta atrai. E a mensagem da prostituta atualmente hoje tem atraído multidões. A Bíblia diz que os homens, as nações, se embriagaram com seu vinho. E é exatamente isso. É exatamente isso. Como estão os templos? Como estão os templos aonde é pregado a teoria da prosperidade? Como elas estão? Elas estão vazias ou estão cheias? Aonde estão as religiões aonde lá dentro existe uma prostituta que está seduzindo com o seu vinho? Como estão? Como estão esses templos? Estão abarrotados, estão cheios, porque essa prostituta chamada teoria da prosperidade seduz, engana, atrai. E Satanás, olha, preste atenção nisso aqui. Satanás, ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que ele não confronta a Bíblia. Satanás, ele não confronta a Bíblia, porque ele sabe que não tem como ir contra a verdade. Satanás, ele não confronta a Deus, porque não tem como ir contra Deus. Então, qual a mentalidade, ou o que ele fez, ou o que ele está fazendo? O próprio diabo, ele tem usado várias passagens da Bíblia na boca dos seguidores dessa prostituta, dos pregadores dessa teoria, para poder embriagar os seus seguidores. Os seguidores dessa teoria, eles estão embriagados com o seu vinho. Eles estão embriagados com as suas palavras. Quais as palavras dessa prostituta?
eu vou mudar a sua vida. Eles enlouquecem com este vinho. Qual as mensagens dessa prostituta? A sua vida vai mudar. Eles ficam embriagados com este vinho. Você vai ficar rico. As portas vão se abrir. Deus vai mudar a sua vida. Quais as palavras dessa prostituta que eles tiram da própria palavra? Quando o povo ouve a prostituta falar sim, você não pode aceitar miséria, porque Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Eles estão usando, olha como o diabo é sagaz, o próprio versículo da Bíblia. Mas quando a Bíblia fala que veio para dar vida e vida com abundância, a Bíblia não está falando de riqueza, de dinheiro, de prosperidade. A vida abundante que o Senhor Jesus ele disse, ele está falando exatamente da vida eterna, do reino dos céus, da vida espiritual. Preste atenção para você entender. Como eu disse agora há pouco, o diabo não confronta a Bíblia, mas ele distorce e deturpa a introdução verdadeira e o verdadeiro significado do que está escrito. Esse é um exemplo. E o que eu disse agora há pouco, o diabo, ele quer que todo mundo creia que que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E essa palavra é pregada pela prostituta, porque ela quer exatamente isso. Que você, pastor, que você, obreiro, que você, membro dessas denominações, creia que o diabo veio para fazer isso. E enquanto você se preocupa com isso, ele está ceifando a sua alma e destruindo a sua vida. Você quer ver um exemplo? Quando o Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, como foi que Satanás tentou a Cristo? Como foi que Satanás tentou a Cristo? Ele usou a própria palavra. Ele usou a Bíblia. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? Ele usou a própria Bíblia. Ele disse para o Senhor, olha, se joga daqui. Porque está escrito. Olha o que o diabo disse para Jesus. Porque está escrito que aos seus anjos lhe dará ordem para que te guarde a teu respeito. Você vê que o diabo não confrontou, ele tentou enganar com a palavra. É exatamente isso que a prostituta está fazendo. Ela está enganando as pessoas usando a palavra, mas totalmente deturpada. Só que a mensagem dessa prostituta, chamada teoria da prosperidade, ela é prazerosa de ouvir. As pessoas, elas ficam incendiadas com a mensagem dessa prostituta, porque elas querem isso. Elas querem isso. Elas têm buscado isso a vida inteira. As pessoas têm procurado a felicidade a vida inteira. Elas têm lutado por uma vida de vitórias a vida inteira. Ela tem procurado prosperidade e tem feito de tudo a vida inteira.
E quando elas chegam dentro dessas denominações e ouvem a mensagem dessa prostituta, eles ficam bêbados com o vinho dessa prostituta. Só que a Bíblia diz que são morada de demônios. É isso mesmo. É isso mesmo. São moradas de demônio. E Jesus falou isso para os fariseus na época. Quando Jesus entrou dentro do templo e estavam fazendo da casa de Deus, a casa de oração, comércio, Jesus falou isso. Vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de ladrões e salteadores. É isso que essa prostituta está fazendo hoje. Está fazendo dos templos morada de ladrões, covil de salteadores, morada de demônios. É exatamente isso que está acontecendo. Só que, nessa mesma passagem, Deus, ele alerta ao seu povo, alerta a sua igreja. Nessa mesma passagem, Deus alerta a todos nós. E olha só o que é que ele diz aqui. Diz assim, versículo 3: pois todas as nações têm bebido do seu vinho e do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à casa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que Deus disse. Eu vou ler de novo. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando com você, pastor. Você que permitiu que essa prostituta entrasse dentro do seu templo, dentro da sua denominação. Deus está falando com você, obreiro, membro, que tem ido às denominações ouvir essa prostituta falar. E você vê que essa prostituta, ela é tão sagaz, que ela criou dias específicos. Não é verdade? Na maioria de várias denominações aí, segunda-feira é um dia específico para as pessoas se reunirem para buscar riquezas em Deus. Olha como essa prostituta seduz. Olha como essa prostituta é sagaz. Essa prostituta hoje tem vários nomes. Ela pode ser chamada a reunião dos 318. Não é verdade? Ela pode ser chamada a reunião da prosperidade, batismo da riqueza, reunião de vitórias. Essa prostituta, esse espírito, continua operante nos dias de hoje. E muito mais. E muito mais. Porque hoje, Satanás não está preocupado em matar fisicamente, mas matar espiritualmente. Espiritualmente. Essa prostituta tem vários nomes. Vários nomes. E olha o que fala aqui, no versículo 4, preste atenção nisso. Abra bem os seus ouvidos. Ouvi grande voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Você vê que o povo de Deus está aonde?
ou estava aonde? Dentro desses templos. Muitos foram e estão sendo seduzidos por essa prostituta. Você lembra quando o apóstolo Paulo ele repreendeu os Gálatas? Quando ele disse assim, olha, eu me admiro. Vocês que começaram tão bem no Evangelho, estão passando e crendo em outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. E que não há outro. E que não há outro. Você vê que naquela época, a mesma prostituta que atua nos dias de hoje, atuava na vida dos cristãos naquela época. Muitos estavam abandonando a fé cristã. Porque estavam sendo seduzidos pela proposta dessa prostituta. A maioria, gente, preste atenção nisso aqui. 90% de toda essa multidão que foram seduzidos por essa prostituta, chamada teoria da prosperidade, a maioria saíram de igrejas evangélicas, de denominações evangélicas. E muitas destas pessoas viviam o verdadeiro evangelho. Viviam. Só que muitos foram seduzidos com a proposta dessa prostituta, com a proposta de mudança de vida, com a proposta de solução de seus problemas, com a proposta de libertação, de transformação da família. Foram seduzidos e elas abandonaram o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, para seguir essa prostituta. Porque foram seduzidos. Seduzidos. E eles foram enganados por eles mesmos. Porque a Bíblia diz que nós somos tentados por aquilo que queremos. Essa prostituta simplesmente seduziu. E toda essa multidão simplesmente seguiu. Então o apóstolo Paulo naquela época, ele estava preocupado com isso. Porque muitos cristãos estavam abandonando a verdadeira fé, abandonando o cristianismo para seguir outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. E isso é tão grave, que o apóstolo Paulo continuou dizendo o seguinte: ainda que um anjo, ainda que nós, ou um anjo, desça do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, não acredite. Seja anátema, quer dizer, amaldiçoe, não siga, não acredite. E isso é muito sério, gente. Porque assim como na época do apóstolo João, Roma bebia o sangue dos cristãos, essa teoria da prosperidade está bebendo o sangue de muitos que estavam vivendo o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, mas foram seduzidos. Foram seduzidos. Essa prostituta tem bebido sangue há séculos, há anos. Essa prostituta tem bebido sangue pelo longo dos anos. E hoje mais ainda. Satanás, ele sabe que o seu tempo, que não resta muito mais tempo para ele. Não resta.
O diabo, ele sabe que a sua sentença já está determinada. E a Bíblia fala no livro de Provérbios que o inferno e o abismo não se fartam. Então, quanto mais almas Satanás conseguir levar com ele para o inferno, ele não vai medir esforços e nem maneiras de fazer isso. E ele tem os seus aliados. Ele tem os seus aliados. Porque o espírito dessa prostituta... Agora, abra bem os seus ouvidos de novo, porque eu vou dizer aqui para você. O espírito dessa prostituta, que bebia o sangue dos cristãos no passado, está dentro desses pregadores da prosperidade. Você que está participando e indo nessa corrente de 318, ou qualquer outra reunião de bênçãos, de vitórias, de prosperidade, que são coisas que atrai e seduz, você simplesmente está ouvindo a prostituta. E ela vai beber o seu sangue. Essa prostituta está bebendo o seu sangue, pastor. Você que permitiu e aderiu isso dentro da sua denominação, ela está bebendo o seu sangue, vai beber o seu sangue. Você obreiro, você membro, seja quem você for, se você abandonou as verdades sagradas para aderir e se deixar seduzir por essa prostituta, ela vai beber o seu sangue e destruir a sua vida. E eu quero, só para encerrar aqui o vídeo, para me orar, me ajude aí. Como fica a vida dessas pessoas dentro dessas denominações? Como ficam a vida dessas pessoas em todos os sentidos? Porque elas foram seduzidas por promessas, elas ficaram embriagadas com o vinho da prostituta, desse evangelho da prosperidade. Mas como ficam na verdade, na realidade, a vida dessas pessoas? Como ficam? Como ficam a vida delas? Vocês já notaram que quando as pessoas despertam e saem dessas denominações, elas despertam da sedução dessa prostituta? Essas pessoas saem dessas denominações com a vida totalmente desgraçada e destruída. Não é assim? Elas saem com a vida totalmente desgraçada e destruída. Só que a prostituta, ela quer que as pessoas pensem que a vida das pessoas se destruíram porque elas saíram. Mas elas saíram porque a vida delas se destruíram. Porque o vinho dessa prostituta gera dor, morte, angústia, tristeza, desespero e aflição, e dor em cima de dor, angústia em cima de angústia, sofrimento em cima de sofrimento. As pessoas saem de dentro desses covis
de demônios. As pessoas saem de dentro dessas moradas de demônios com a vida totalmente desgraçada e destruída. E somente a partir desse momento é que elas percebem o engano e a mentira que elas estavam vivendo. É isso, gente. Infelizmente, é isso. A gente olha para a situação que nós estamos vivendo hoje, vem dentro da gente vários sentimentos. O primeiro é de muita revolta. Depois vem um sentimento de tristeza, de angústia, de decepção. Porque é tanta mentira, é tanta cegueira, que às vezes a gente se sente impotente. A gente se sente impotente. Você sabe qual é a minha vontade agora? É de chegar em você, pastor, e te chacoalhar e falar para você: desperta, acorda, e entrar dentro da tua mente e libertar você desse vinho, arrancar você das garras dessa prostituta que tem te embriagado. Sabe qual é a minha vontade agora, obreiro? Você jovem, membro, seja lá quem for que está assistindo essa live aqui agora, era de abrir a tua mente e arrancar essa cegueira que tem levado. Você não está percebendo isso, porque você espiritualmente está cego, mas está levando a tua alma para o inferno. Enquanto você estiver embriagado com o vinho dela, você não vai perceber. Você não vai perceber que sua vida está sendo destruída. Porque as mensagens dessa prostituta levanta a tua autoestima. Não é assim? A mensagem dessa prostituta te deixa para cima. Você vai vencer. Opa, eu vou vencer. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou arrebentar. Enquanto você estiver embriagado, você não vai conseguir enxergar. E essa prostituta vai fazer o que quiser com você. Vai tirar tudo que você tem. Vai destruir o seu casamento, vai destruir sua vida financeira, vai destruir a sua saúde, vai destruir a sua paz. Você só consegue despertar de tudo isso quando o efeito desse vinho não está mais de posse da sua vida. Aí você vai conseguir ver com clareza. Mas quando a pessoa desperta, ela já perdeu tudo. Ela está com a vida destruída. Muitos estão na miséria porque foram embebedados com esse vinho. Muitos destruíram o casamento, estão doentes. Muitos tiraram a própria vida. E eu sei o que eu estou falando,
Porque eu convivi diretamente com pessoas que por causa desse vinho, por causa deste vinho, da sedução dessa prostituta, depois que despertaram desse sono da morte, esse vinho chama-se sono da morte. Quando despertaram disso, tiraram a sua própria vida. É muito triste ver pessoas buscando na cruz riquezas, curas, libertação. É triste ver tanto fanatismo, tanta idolatria, porque não existe mais diferença do catolicismo romano para os evangélicos que batem no peito e dizem que são de Deus, que dizem que arrebentam, que faz, que acontece, tá ligado? Não tem diferença nenhuma mais. Não tem diferença nenhuma. Vocês estão embriagados com este vinho, ao ponto de tomar banho de descarrego. Vocês estão embriagados com esse vinho, ao ponto de levar a rosa para casa, de se prostrar diante de uma imagem, de colocar um manto na bolsa. Vocês estão enfeitiçados por este vinho, embriagados. Você, obreira, está embriagada com esse vinho, que abandona o seu marido em casa para ficar só dentro da igreja. Um monte de obreiras estão com casamentos destruídos. E você sabe, obreira, do que eu estou te falando. Um monte de obreiros, casais de obreiros, estão com os filhos no vício. Porque vocês estão embriagados com o vinho dessa prostituta. Um monte de filhos abandonaram os pais. Um monte de jovens. Porque você está embriagado com o vinho dessa prostituta. Um monte de pais abandonaram os filhos. Tem um monte de maridos que abandonaram as esposas em casa para ficar dentro, o domingo todo dentro das denominações, porque você está embriagado com o vinho dessa prostituta.